A palavra está com a senhora. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Ayrton. Obrigada pelo convite, Yara. Cumprimento a todos aqui. É uma honra estarmos aqui para falar de um tema tão importante, tão relevante, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, considerando que o Ayrton já me apresentou, eu gostaria só de deixar bem claro que esse interesse por falar de assédio moral no ambiente de trabalho tem muito a ver com a minha atuação e com a minha formação ao longo dos anos, porque no dia a dia, trabalhando inicialmente com o direito previdenciário, era muito comum ouvir a seguinte frase: eu não vejo a hora de me aposentar, doutor, eu não aguento mais aquele ambiente de trabalho. Então, ao longo dos anos, mesmo que o foco não fosse inicialmente assédio moral no ambiente de trabalho, trabalhando com o direito previdenciário, isso me despertou uma curiosidade, né? Porque muitas das pessoas, embora gostem do seu trabalho, gostem da área que escolheu, muitas vezes se veem fadigadas, se veem cansadas e se veem constrangidas no exercício da sua atividade profissional, ansiando por uma aposentadoria. Então, em razão disso, é que iniciaram-se assim, eu resolvi iniciar os estudos e as pesquisas na área do assédio moral no ambiente de trabalho. Pode aqui o passador. E aí eu aproveito, né, já falando nesse contexto, para destacar aqui para vocês esse tema, a importância desse tema. Como muito bem foi colocado inicialmente, o CNJ, através de algumas resoluções, passou a destacar a importância desse tema, e isso tem a ver também com esses dados estatísticos dentro das próprias instituições do judiciário. E, em relação a isso, eu trago um dado aqui para vocês do TRT, da 11ª Região, que envolve Amapá, Amazonas e Roraima, no qual recebeu 105 novas ações trabalhistas sobre esse tema em 2023, enquanto que, no mesmo período de 2022, foram 57 ações. Então, houve um aumento significativo aí de mais de 80% nas demandas envolvendo assédio do trabalho. Em 2022, foram ajuizadas 353 novas ações trabalhistas, representando um aumento de mais de 15% em relação ao 2021, quando o tribunal recebeu 305 novas ações. Claro que, mais à frente, eu vou falar um pouquinho da competência, de quem é a competência para julgar demandas envolvendo assédio moral, principalmente quando estamos falando de servidores públicos, que é o caso aqui de vocês. Mas não teria como falar desse assunto sem trazer essa estatística para vocês e que a gente possa, né, pela qual a gente faz uma análise de que isso tem aumentado, infelizmente, apesar das medidas iniciadas de prevenção. E, no que se refere ao servidor público, embora a competência não seja do TRT, como eu vou falar mais adiante, o caso do servidor público, ele requer uma atenção maior, requer uma sensibilidade maior, porque nós sabemos que, na esfera privada, é muito mais, digamos assim, não vou dizer fácil, mas o trabalhador tem a alternativa de pleitear uma rescisão indireta, de fazer uma denúncia, de procurar um outro emprego, e, enfim, ele não tem estabilidade.
enquanto que no serviço público, o servidor público que passa por um constrangimento desse, que é vítima do assédio moral, para ele é muito mais complexa a situação, porque ele vai levar em conta toda a trajetória que ele levou para chegar àquele cargo público, ele vai levar em conta a preparação para um concurso público, o investimento que ele fez ao longo dos anos, abdicou de tempo com a família, de tempo com os filhos, para almejar a tão, né, sonhada estabilidade. E aí, quando ele alcança aquele cargo público, ele passa por essa situação tão deprimente, que é tão triste, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. E isso, infelizmente, tem sido recorrente. Então, o servidor público, muitas vezes, ele se submete àquela situação, não apenas por medo de perseguição após uma denúncia, ou por achar que não haverá uma tutela jurisdicional efetiva, mas também por levar em consideração toda essa sua trajetória e toda a sua responsabilidade econômica e financeira com a sua família, com os seus filhos. Então, muitas vezes, ele acaba se submetendo a essa condição em razão da sonhada estabilidade que ele alcançou. Então, nesse sentido, falar de assédio moral para o servidor público e refletir sobre isso, fazer com que as instituições reflitam sobre isso, é algo premente, é algo realmente necessário, porque isso adoece o servidor público e, consequentemente, diminui a qualidade do serviço público prestado. E, por falar em, né, adoecimento do servidor público, são muito conhecidos os impactos na saúde do trabalhador, principalmente as consequências de cunho psicológico. E aí eu destaquei aqui para vocês algumas doenças psicológicas em razão do assédio moral no ambiente de trabalho. Ansiedade crônica, síndrome do pânico, a síndrome de burnout, né, que muitas vezes vem precedida da prática de uma discriminação, da prática de um assédio moral, de um acúmulo ali de tarefas, de uma cobrança excessiva, de uma jornada excessiva, depressão, ideias suicidas, isolamento social e outros sintomas físicos. Então, levando em consideração todo esse contexto, embora seja uma recomendação do CNJ, eu gostaria muito de parabenizar o TRE Roraima pela iniciativa, pelo cuidado em discutir esse tema ao longo dessa semana e também dando uma olhada no site da instituição. Isso não é algo só dessa semana. Nós temos visto que tem existido uma preocupação perene, através da comissão, com esse tema, visando aí combater essas condutas. Principalmente também, gente, porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele tem o dever não só de resguardar, né, o direito da sociedade, dos seus jurisdicionados, mas também de ser exemplo para as outras instituições, para as empresas. Então, como cobrar da sociedade uma conduta, como aplicar o direito ao caso concreto, julgar, que é a função do judiciário, para dirimir conflitos, se o próprio judiciário não for exemplo, em qualquer das suas atuações, quer seja justiça federal, justiça estadual, justiça eleitoral. Tá? Aqui eu elenquei algumas regulamentações sobre assédio moral no ambiente de trabalho. É importante citar, embora muitos de vocês conheçam, mas é importante falar dessa regulamentação, porque sem norma, né, sem o estabelecimento das regras do jogo, não há ordem na sociedade. Então, é importante
que se regulamente o assédio moral, e ele tem sido regulamentado ao longo dos anos, tem sofrido uma evolução. Eu destaco para vocês aí a Lei 8112, de 1990, né, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, que traz essa previsão de punições para condutas abusivas. A Lei 10.224, que tipificou o assédio sexual como crime no Código Penal. A Lei 14.457, de 2022, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e obriga empresas a realizarem treinamentos sobre o assédio. A Resolução 351, de 2020, do CNJ, que estabelece uma política de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual no Poder Judiciário, e a norma regulamentadora NR1, que foi atualizada para incluir gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Além de todo esse conjunto aí do ordenamento jurídico interno, não poderíamos deixar de falar de um tratado internacional, que é a Convenção 190, de 2019, da Organização Internacional do Trabalho. Esse tratado é um marco no reconhecimento da violência e do assédio no ambiente de trabalho como violações fundamentais de direitos humanos. Então, essa convenção ela vem para elencar esse tipo de conduta como violação a direitos humanos. E isso é importante porque nós temos o chamado controle de convencionalidade. O Brasil, quando ele se compromete internacionalmente, ele assume o compromisso não só de cumprir aquele tratado, mas também de adequar todo o seu ordenamento jurídico a essas convenções internacionais, sob pena de sanções internacionais. A Convenção 190, antes mesmo de ser ratificada, antes mesmo de ser aprovada pelo Congresso, já era usada pelo CNJ, né, como base para as suas resoluções e para o combate ao assédio moral. De todas essas regulamentações, nós vamos focar aqui na Resolução 351 do CNJ, porque ela traz conceitos essenciais, elementares, sobre o assédio moral no mundo do trabalho, no ambiente do trabalho. Embora ela tenha sofrido alterações em 2023, em 2022, é a resolução base aí utilizada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa resolução ela vem definindo no seu artigo 2º o que é assédio moral, inciso 1º, né? Violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva, independentemente de intencionalidade, por meio da degradação das relações psicoprofissionais e do ambiente do trabalho, podendo caracterizar cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão, difamação ou situações humilhantes e constrangedoras, suscetíveis de causar sofrimento, dano físico ou psicológico. Também define assédio moral organizacional como um processo contínuo de todas essas condutas abusivas ou hostis, amparado por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais que visem obter o engajamento intensivo ou excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros, por meio de desrespeito aos direitos fundamentais. No que se refere a essa definição do assédio moral organizacional, temos uma decisão recente que eu vou mostrar posteriormente para vocês, que aconteceu numa empresa no Pará. O gerente, um gestor daquela empresa, ele era responsável por motivar a equipe, por realizar palestras motivacionais, exigir metas. E, durante esses eventos, ele dançava, ele rebolava, ele fazia gritos de guerra na instituição. E isso, com o passar do tempo, ele foi tão hostilizado
por essa tentativa ali de motivação e por essa conduta, que ele passou a ser constrangido, não apenas pelos colegas, e quando ele demonstrou, né, para os seus superiores hierárquicos que ele não estava confortável em exercer aquela função, ele também foi hostilizado e foi compelido a continuar. A Justiça do Trabalho reconheceu que aquilo era uma forma de assédio moral, obrigar, fazer com que aquele funcionário continuasse realizando aquelas práticas, e ele foi, e a empresa foi condenada. Então, é um tipo aí de assédio moral organizacional também. Então, temos que ter muito cuidado dentro das instituições, quer sejam públicas ou privadas, como tratar o trabalhador, o servidor, no caso, e como motivá-lo. Então, eu elenquei aqui algumas condutas que expõem o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras e ensejam o assédio moral. Destacando também que isso pode acontecer tanto de forma vertical, descendente, pode vir de superiores hierárquicos, como de forma horizontal, pelos próprios colegas, como nesse exemplo que eu acabei de citar, ou de forma subordinada, vertical ascendente, né, do trabalhador, do funcionário para o superior hierárquico. Com críticas públicas e constantes, isolamento forçado, gritar ou xingar o funcionário diante de um colega, isolar um empregado, impedindo sua participação em reuniões e demais eventos de grupo, atribuir tarefas impossíveis ou incompatíveis com o cargo, espalhar boatos minuciosos, criticar constantemente de forma destrutiva o trabalho da pessoa. Já já eu vou comentar mais sobre isso. E, é claro, nós não poderíamos falar de assédio moral sem citar o inciso 3º do artigo 2º dessa Resolução 351 do CNJ sobre o assédio sexual. Porque, muitas vezes, essa conduta ela vem junta. O praticante do assédio sexual, quando ele não tem êxito ali na sua intenção, naquele dolo, ele passa a praticar o assédio moral. Então, muitas vezes, eles vêm entrelaçados, essas práticas vêm entrelaçadas. Então, a Resolução 351 define o assédio sexual como conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos e outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, a afetar a sua dignidade ou lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. E aqui, né, esse comportamento, como que exemplos desse comportamento, propostas sexuais em troca de promoção ou benefícios, a famosa chantagem sexual, enviar mensagens com conteúdo erótico para colegas de trabalho, tocar alguém sem consentimento com intenção sexual, ou contar piadas, ou fazer comentários com conotação sexual repetidamente. Gente, é muito comum, né, nós vermos nos julgados, nos precedentes judiciais, principalmente quando a gente tem acesso às gravações das audiências, aos vídeos, ou quando a gente acompanha um caso concreto, da questão cultural. Muitas vezes, o praticante desse ato, ele diz, mas eu não tive maldade, eu sempre fiz piada, eu sempre brinquei com isso, e nunca ninguém reclamou, eu sempre enviei esse tipo de mensagem ou de vídeo. Então, existe muito esse contexto cultural aí, mas aí a pessoa que pratica isso, ela tem que se perguntar, eu faria isso em qualquer lugar? Eu mandaria isso num grupo da minha família, onde estão os meus filhos? Eu faria isso num grupo onde estão os meus pais? Então, ele precisa sempre se fazer essa pergunta, porque se ele está causando um constrangimento num grupo onde tem um familiar mais velho dele, mais idoso, ou num grupo onde tem uns adolescentes, ou de outros membros da família,
provavelmente ele não deve fazer num grupo de trabalho, por exemplo. Tá? Então, existe muito essa questão cultural aí. E, se isso não for veementemente combatido, sancionado, não haverá mudança de comportamento. E, por fim, é importante falar também que essa resolução ela fala da discriminação. Discriminação é definida como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade, expressão de gênero ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais, nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qualquer campo da vida pública. Pessoal, já eu vou falar sobre formas de discriminação que também podem ensejar a prática e o reconhecimento do assédio moral. E aqui eu gostaria de destacar opinião política, gênero e gênero, que são duas formas de discriminação recorrentes, reincidentes nas demandas envolvendo assédio moral. Então, negar a promoção de uma mulher por estar grávida ou em idade fértil é um tipo de discriminação, rejeitar currículos por causa da cor da pele, orientação sexual ou religião, salários diferentes para funções iguais com base no sexo ou etnia. E, mais uma vez, eu destaco aqui a Convenção 190 da OIT, que vem elencando, foi o primeiro instrumento normativo internacional sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, usa inclusive a expressão no mundo do trabalho, porque é muito mais amplo do que falar local de trabalho ou ambiente de trabalho, envolve, né, tem uma abrangência muito maior, e já vou destacar situações chocantes sobre a discriminação no ambiente de trabalho. E, por falar em discriminação, principalmente no que se refere em gênero, estamos falando aqui do mês de maio, do mês do trabalhador. Mas também vamos aproveitar um ensejo e falar um pouco das mulheres. Principalmente estamos aí diante do próximo domingo, Dia das Mães, então é importante nós ressaltarmos o contexto no qual a mulher está inserida. E as mulheres são alvos mais frequentes das condutas de assédio, o que constitui uma das muitas violências sofridas no seu cotidiano. 47% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, gente, isso praticamente é a metade. 78,4% alegaram que a dificuldade de atribuir responsabilidades, o medo de retaliação são as principais barreiras que impedem de denunciar. E 63,8% avaliaram que as empresas em que trabalham têm políticas ineficientes quando sequer tem alguma política para endereçar o assédio. Essa pesquisa foi uma pesquisa feita em conjunto com o Instituto Think Eva e LinkedIn, intitulado O Ciclo do Assédio Moral no Trabalho. É uma pesquisa riquíssima, lá no final eu deixo o link para vocês. E tem vários aspectos tanto sociais quanto psicológicos. É um trabalho muito interessante, inclusive para vocês abordarem na roda de conversa que vocês vão fazer, né, ainda essa semana, sobre os aspectos psicológicos. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas também é uma pesquisa, é um artigo científico que fala sobre essa discriminação em relação ao gênero. Essa pesquisa, ela procurou verificar quais eram as descrições aí das qualidades, dos adjetivos para o trabalhador homem e para a mulher. Como que ele seria avaliado no ambiente do trabalho?
E é interessante que os termos utilizados são bem diferentes em relação homem e mulher. Para o homem, ele é descrito, né, como uma qualidade positiva, como analítico, como competente, como atlético, versátil, articulado, prático, e como uma qualidade negativa, arrogante, irresponsável. Agora, olha as qualidades atribuídas à mulher. Está em inglês ali, né? Primeira qualidade, carinhosa. Gente, uma qualidade, né, do trabalho da mulher ali no seu ambiente de trabalho. Olha como ela é avaliada, como carinhosa, entusiasmada, enérgica, organizada. E as qualidades negativas? Inepta, ineficiente, frívola, passiva, oportunista, entre outras, né? Então, esses vieses inconscientes aí fazem, a gente precisa refletir sobre isso. E o preconceito muitas vezes acontece de mulher com a própria mulher, né? Quantas vezes a gente não se pega, né, criticando uma colega de trabalho de uma forma hostil, como, por exemplo, demonstrou essa pesquisa. Então, essa mudança de mentalidade, essa mudança de paradigma, ela tem que começar com nós mesmos, né, em nível de educação mesmo. Quantas vezes no próprio trânsito, por exemplo, não estou nem mais falando de ambiente de trabalho, mas você vê uma mulher ao volante, quantas vezes eu já não ouvi a expressão tinha que ser uma mulher? Então, esses vieses inconscientes, eles existem e eles precisam ser combatidos, principalmente no ambiente do trabalho. E aqui eu trouxe alguns casos práticos, alguns precedentes judiciais, já que a nossa proposta aqui era não só os aspectos jurídicos, mas também aspectos práticos. E esse caso aí é o caso que eu comentei para vocês, relativamente recente, que foi divulgado aí nesse jornal de grande circulação lá no Pará, em que o ex-funcionário recebeu uma indenização por ter que, entre aspas, rebolar na frente dos colegas. Era o funcionário que eu falei para vocês que desempenhava, tinha um cargo de gerência, de gestor, e ele precisava fazer palestras motivacionais para a equipe, e aí ele fazer gritos de guerra, e essa prática fez com que ele sofresse assédio moral a nível horizontal e a nível vertical também. Ele sofreu de ambas as formas. E é importante falar aqui também. Se o trabalhador, porque depende, não vai ser uma ação de iniciativa, a iniciativa vai ter que ser do trabalhador. Se ele se sentiu constrangido com isso, coagido e denunciar, pode ser. Tem casos semelhantes de reconhecimento de prática de assédio moral. Agora, se ele concordou com isso, se ele não se sentiu obrigado. A caracterização do assédio, ela envolve vários aspectos, né? Como eu citei inicialmente lá. Mas você vai propor para a sua equipe. Olha, nós vamos fazer uma propaganda, nós vamos utilizar as redes sociais, mas o empregado ele não é obrigado a participar dessas ações de marketing da empresa.
ele tem o direito ali de preservar a sua imagem. Então, se ele não quiser, ele não deve ser. Então, para você se resguardar enquanto empreendedor, você tem que verificar, vocês concordam? Tem alguém que não quer ver a sua imagem vinculada a essa propaganda? Ou, para se resguardar, assina um termo. Claro que, posteriormente, esse termo pode vir a ser contestado, ele pode dizer que ele foi obrigado a assinar, ou que ele foi coagido ou constrangido a assinar, mas é uma maneira de você se resguardar também, tanto do ponto de vista documental, quanto das próprias testemunhas envolvidas ali. Tá? Mas, nesse caso aqui, que um pouco se assemelha com a tua pergunta, houve reconhecimento, sim. Já já eu vou falar do valor da condenação. Tá? Só que, sobre a competência, não poderia deixar de falar, já que nós estamos falando aqui com vocês, que são servidores públicos, né? A Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi a famosa reforma do Judiciário, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, mas no que se refere a essa ampliação da competência, houve questionamento através da ADI 3395, e o STF decidiu que que a competência para julgar ações envolvendo o poder público e servidores vinculados por relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa não é de competência da Justiça do Trabalho. Então, quando nós estivermos falando de assédio moral, de condutas específicas e individualizadas envolvendo servidor público, a competência vai ser ou da Justiça Estadual, a famosa Justiça Comum, ou da Justiça Federal, e não da Justiça do Trabalho. Tá? Isso de forma individual. Agora, por exemplo, se o Ministério Público ingressa com uma ação civil pública, há um dano coletivo, há uma prática de assédio moral que extrapola ali a individualidade de um determinado trabalhador, envolve uma coletividade, aí sim a competência seria da Justiça do Trabalho. E aqui só elenquei alguns casos para vocês, e aproveito para falar de como se deve provar o assédio moral, como é que se prova o assédio moral, por todos os meios admitidos em direito, mas existe uma grande dificuldade de se provar o assédio moral. Por quê? Pelo medo de represália, por não se ter medidas efetivas de assegurar, de resguardar a identidade do denunciante, justamente porque o denunciante ele vai precisar descrever como foi aquela conduta. Para descrever como foi aquela conduta, ele vai precisar citar quem presenciou aquilo ali, como se deu aquela conduta. Então, a identidade dele dificilmente vai ser preservada ou resguardada. E aí ele pode sofrer represálias e todo o contexto envolvido no assédio moral. Então, como que se prova o assédio moral? Inicialmente, a prova mais utilizada é a prova testemunhal. Pode-se provar por meios de documentos também, planilhas, folhas de ponto, planilhas de tarefas, exigências dessas tarefas, produtividade, avaliações, todos são meios documentais de se provar o assédio moral. Existe grande discussão com relação a gravações. Eu posso gravar uma conduta que eu estou considerando que é assédio, que eu estou sofrendo. No meio penal, no meio criminal, né, tem muita discussão quanto à licitude dessas gravações, dessas provas. Mas, para fins cíveis aí, de reconhecimento do assédio moral e indenizações, a orientação é sempre que a pessoa deve tentar se resguardar de todas as formas, né? Se a conduta está sendo recorrente, que ela informe o seu superior hierárquico, que ela busque providências, faça denúncias na ouvidoria, entre outros tipos de medida. E, em último caso ela não tenha tido êxito, né, ela pode fazer ali, até para se proteger no próprio WhatsApp dela, ou no próprio celular, ou advertir quem está praticando o assédio. Olha, se você continuar com essa conduta, eu vou precisar registrar isso
né, e à frente com a denúncia. É claro que as pessoas não praticam isso, é muito difícil. Os casos que a gente tem acompanhado, e como eu vou mostrar aqui para vocês, a prova é muito complexa. Poucas pessoas. Infelizmente, quando ela não tem nenhum elemento de prova, nenhuma testemunha ou nenhum documento, não há o reconhecimento da conduta. Infelizmente, tem que haver a prova da conduta e exige, inclusive, a intenção ali, né, de prática desse assédio. Nós acompanhamos um caso de uma instituição pública aqui do estado de Roraima, em que a servidora ela tinha fibromialgia, então ela se sentia, ela passava muito mal de ficar próximo à central do ar-condicionado ali, em todo o ambiente da sala para onde ela ia, ela ficava, né? E ela sofria hostilização por parte dos colegas e do superior hierárquico que não tomava uma providência em relação àquilo. E ela pediu autorização, mudou a mesa de lugar para ficar no lugar onde ela sofresse menos, que ela sentia muita dor. Ela juntou laudos médicos do problema de saúde e nenhuma providência era tomada. E quando tinha um feriadão ou quando ela voltava para aquele trabalho, sempre mudavam a mesa dela de posição, colocando exatamente embaixo da central de ar-condicionado, onde ela passava mal. Então, aquilo foi muito constrangedor para ela, era um assédio moral que evoluiu para um assédio sexual, porque toda vez que ela ia cobrar uma conduta do superior hierárquico, ele dizia que tinha como resolver o problema se ela fazia chantagens sexuais com ela, se ela cedesse de alguma forma. Então, o caso dessa moça foi muito triste, porque, infelizmente, ela não tinha como provar. Os colegas que estavam no mesmo ambiente com ela não testemunhavam e ela não tinha como elementos de prova. Ela tinha tanto medo daquele ambiente de trabalho que ela não teve coragem de fazer nenhum registro da situação por outros meios. Então, o que aconteceu na época, né, ela denunciou no próprio órgão, foi aberta uma sindicância, mas acabou que não evoluiu por falta de provas, nem no processo administrativo, nem no processo judicial. Então, infelizmente, a prova ela é um elemento indispensável para a caracterização do assédio moral. Aí, nesse julgado, eu coloquei, né, valoração da prova, que é justamente sobre a tua pergunta, né? Prova testemunhal, danos morais configurados, teoria do risco administrativo, sentença reformada. Em primeira instância, não houve reconhecimento e depois houve. O ato administrativo desviado de sua finalidade, imaculado por vício de motivação, reclama anulação, porque a administração pública está adstrita aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, tudo listado lá no rol do artigo 37. O servidor público exposto à situação humilhante e constrangedora no exercício de suas funções e preterido pelo seu superior hierárquico no tratamento profissional por assédio moral, comprovada a ocorrência de assédio moral, sobretudo quando testemunhado pelos colegas provado. Outra demanda, 2024,
demanda 2024, foi julgado em 2024, aqui, servidor público estadual, assédio moral, licença de saúde, insalubridade, comprovação por meio de prova testemunhal. Deixa eu ver se esse é um dos casos. Não, esse aqui é de São Paulo. Eu quero mostrar para vocês aqui um caso do... Esse aqui é de Rondônia, 2024 também. Eu quero mostrar para vocês um caso aqui esse aqui, assédio moral por servidor público, danos morais reconhecido, comprovado. Eu quero mostrar aqui para vocês esse caso aqui do Pará. Não foi proposital, tá, gente? Eu sou paraense, mas os julgados aí que muitos me chamaram a atenção foram do Pará. Aqui, a sentença foi confirmada em sede de recurso, consignou a responsabilidade civil objetiva do município apelante diante do abalo psíquico sofrido por uma professora em decorrência do assédio moral configurado por perseguição promovida pela diretora da escola de cargo hierarquicamente superior à vítima, por divergência partidária, com redução de carga horária e no âmbito escolar, em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem nortear os atos da administração pública. Então, o que essa mulher fez com essa servidora, né? E o que mais choca ainda, gente, é o caráter punitivo da pena. Se as sanções não forem efetivas, se as sanções, se a tutela jurisdicional não for capaz de coibir isso, o que vai coibir? O quanto fixado a título de indenização não é condizente com o abalo moral sofrido em concreto e deve ser reduzido para o valor de R$10.000. Aqui tinha sido um pouquinho maior, eu não me recordo quando, e em sede de recurso baixou para R$10.000. Então, será, um questionamento que nós precisamos nos fazer será que R$10.000, né, seria suficiente ou resguarda todo esse abalo sofrido, todo esse constrangimento? A gente tem que pensar a nível cultural também. Quem nunca ouviu falar, quem nunca ouviu a seguinte frase, não põe o cinto não, aqui não tem fiscalização, né? E isso tem a ver muito com educação. E já eu vou falar também sobre isso. Quantas vezes você entrava no carro, sentava no banco de trás, principalmente no interior, quem já morou no interior, principalmente quando eu ia para o interior, que eu entrava no carro, a primeira coisa que eu fazia era colocar o cinto. E muitas vezes eu ouvi meu pai dizer, não precisa de cinto não, aqui não tem fiscalização. Hoje as crianças entram no carro, elas já colocam o cinto de segurança. É uma questão de educação. Elas colocam o cinto de segurança, né, porque elas foram educadas a isso, elas foram educadas a se proteger, a se prevenir. Com relação ao excesso de velocidade, se não tem ali um pardal, se não tem uma fiscalização eletrônica, a pessoa vai passar com excesso de velocidade. Quem nunca ingeriu bebida alcoólica e saiu dirigindo? Né? Quantas vezes você vai para um aniversário, você vai para um evento, e quando você sai de lá, você vai dirigindo, não, eu não vou beber, mas quando chega lá, acaba ingerindo bebida alcoólica e acaba dirigindo alcoolizado. Isso diminuiu, essas estatísticas diminuíram a partir das sanções efetivas, das multas com um valor elevado, mas tem que haver um caráter punitivo da pena, quer que seja na esfera civil, gente, senão não vai haver mudança. Né? Por que hoje, já que estamos dentro do TRE, por que hoje o nível de abstenção eleitoral é tão alto? Né? Porque a multa é muito baixa. A multa é muito baixa para as pessoas que não vão votar. Né? Então, se não há, infelizmente, se o nível de educação não é satisfatório e a sanção também não tem um caráter efetivo, não haverá mudança. E uma condenação desse valor aí, a gente sabe que é uma condenação irrisória perto da conduta aí descrita. E agora, no ponto mais relevante, já estou terminando, tá, gente, que é o dever das instituições. Boas práticas incluem normas claras sobre o assédio,
e as sanções, que, de certa forma, eu já comecei a falar. Então, destaco aqui a resolução 351 do CNJ, a resolução do TRE, aqui, né, aqui do TRE de Roraima, 552 de 2025, que instituiu o Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Então, é muito importante que as sanções elas sejam efetivas e que haja uma regulamentação clara sobre o assédio. Gestores diligentes, boas práticas incluem gestores diligentes e treinamentos regulares. E sobre gestores inteligentes, é importante destacar que não adianta só eu ter definido o assédio moral, só definir a prática, e eu acho que a fala e as palestras sobre esse tema também tem que falar com os gestores. Eu destaquei aqui um exemplo, que é um que aconteceu na CGU, na Controladoria Geral da União de Florianópolis. Houve a reforma do prédio lá, e eles mudaram, né, do prédio anterior para o prédio novo. E uma determinada equipe, quando chegou no prédio novo, na sala só havia espaço para 3 mesas, e eles eram 4 servidores. O que o superior hierárquico fez? Escolheu 2 servidores, a outra mesa era dele, escolheu 2 servidores, eles eram 4 no total, incluindo o gestor, ele escolheu 2 servidores e um ficou de fora. A mesa dele ficou de fora, como se fosse ali um secretário, uma antessala. E, quando ele foi demandado, né, o servidor se sentiu constrangido com aquilo, logicamente, ele ficou de fora da equipe, ficou com uma mesa lá fora, e, quando ele foi questionado judicialmente sobre isso, ele disse, mas o que eu poderia fazer? Na sala só havia espaço para 3 mesas. E aí, o que ele foi questionado? Qual foi o critério que você utilizou para colocar o servidor na mesa do lado de fora? Qual foi o critério de escolha? Eu escolhi aqueles que mais produzem, aqueles mais eficientes. E onde você divulgou esse critério? Onde está publicado que esses eram os servidores mais eficientes? Aí o servidor juntou as suas folhas de avaliações que não refletem, né, de acordo com o caso, não refletia a realidade. Nas avaliações dele, ele era um servidor assíduo, um servidor produtivo, um servidor eficaz. Então, aquilo ali, aquela conduta daquele gestor configurou assédio moral. Por mais que o servidor fosse desidioso, fosse lento, né, por mais que ele tivesse, não foram tomadas as medidas como deveriam ter sido tomadas. Não foi colocado na avaliação, ele não foi devolvido para o RH, nada disso. O superior simplesmente silenciou e, na primeira oportunidade, excluiu, colocou ele para fora da sala. Isso configurou assédio moral, responsabilização do superior hierárquico e também da instituição, tá? Então, isso é um exemplo aí que os gestores eles precisam se atentar também sobre que condutas eles estarão praticando, que muitas vezes, sem perceber, enseja o assédio moral. Exigência de publicações em redes sociais e listas de servidores. Tem muitos casos, muitos precedentes também, principalmente servidor público comissionado, né? A gente sabe que essa prática não acontece em Roraima, mas, infelizmente, em outros estados acontece. Então, servidor público que é convidado a postar publicações nas suas redes sociais, ok, o convite não configura assédio moral, se ele fizer isso de livre e espontânea vontade. Mas já houveram denúncias de servidor público que foi chamado para a reunião, e, na reunião, ele abrisse ali a sua rede social e demonstrasse que ele estava seguindo determinado gestor, ou determinado prefeito, vereador, deputado ou governador. E isso, sim, constitui uma conduta abusiva.
E mais, questão partidária, lista de servidores. Também existem precedentes no sentido de que uma superior, uma gestora de um órgão público pediu, né, ofereceu vantagens para a equipe que levasse para ela, naquele mês, uma lista com 10 pessoas que fossem consideradas, né, por eles como comunistas, como, entre aspas, esquerdistas. A servidora pediu isso em troca de outras vantagens. Olha o absurdo, o cúmulo disso, né? Constrangendo ali os servidores que têm a sua plena, né, pelo menos em tese, liberdade e convicção política. Então, a ausência de avaliações fidedignas prejudicam o gestor, prejudica a instituição e podem ensejar, assim, assédio moral. Então, se o servidor tem algum problema de produtividade, coloca isso na avaliação dele, para que depois qualquer medida que você venha a tomar não seja considerada assédio moral. Educação e conscientização através de campanhas e palestras e cursos, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, justamente para mudar esse paradigma em relação ao assédio moral. Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação, que é uma comissão que já existe aqui no TRE, e um canal de denúncia seguro e apoio psicológico institucional e atenção psicossocial. Coloquei um link aí para vocês de uma campanha que é feita pelo próprio TRE aqui. Eu verifiquei, né, essas campanhas ao longo de vários meses, no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, com canais de denúncia. Então, é importante que o servidor ele denuncie e que ele combata também essa prática. E fica como reflexão aqui para a gente que essas denúncias elas geram resultados e que, por mais difícil e por mais, né, por mais temor que se tem em relação a uma denúncia dessa, a gente sempre tem que pensar o seguinte, que é através da denúncia que eu vou evitar que outras pessoas passem pelas mesmas circunstâncias que eu estou passando e, né, diminuir esses casos dentro das instituições e, principalmente, dentro do setor público, do serviço público. Tá? Aqui eu coloquei algumas referências, inclusive dos 2 estudos que eu comentei com vocês, e também posso disponibilizar esses slides, caso tenha interesse. Tá? É isso, gente. Obrigada. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado, doutora. Quero mais uma vez agradecer, né, a presença da senhora aqui, em nome do nosso presidente, desembargador Mozarildo, e em nome das nossas coordenadoras das nossas comissões, né, doutora Cici e doutora Joana. Eu vou pedir para o rapaz mostrar para vocês, só um instantinho, que, assim, como a doutora falou, né, nós temos aqui no TRE, no nosso site, nós temos a página voltada para as ações das comissões. Então, quando você entra no site, você clica lá em cima, você vai nesses 3 pontinhos. Isso. Institucional, aí embaixo, institucional. Isso, pode baixar mais um pouquinho mais. Então, você vai encontrar a página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio. Isso tudo dentro da nossa página, né, na internet. Pode clicar. Então, aí você tem todas as ações que nós executamos durante o ano inteiro. Temos o nosso canal de denúncias, doutora. Também tá, pode baixar. Também está tudo aí. As atas das reuniões, quando as comissões se reúnem. Nós temos então, nós temos 4 âncoras nessa página, né, que é a apresentação, o que é a comissão. Nós temos os links das ações, das campanhas, dos eventos que são realizados pela comissão. Temos também um link com toda a legislação, né, todas as portarias, todas as resoluções do CNJ, né, que regem essa temática. Pode subir um pouco mais, por favor. Pode subir.
Subir. Aí, não, desce um pouquinho mais. Aí. Aí. Então, olha, são 4 âncoras. Temos as campanhas. Então, você clica em cada âncora, a apresentação, a gente demonstra, né, o que se caracteriza cada tipo de assédio sexual, assédio moral, discriminação. Nós temos o nosso canal de acolhimento, né, onde tem tem um formulário. Todos os formulários e requerimentos, eles são sigilosos, eles somente o secretário da comissão e o juiz coordenador têm acesso, tá? Ninguém mais tem acesso. Então, essas 2 pessoas, elas recebem, fazem a análise, né? E, se tiver características de assédio, convoca os outros membros da comissão para terem, né, acesso ao assunto. E, nessa outra aba, são todas as legislações e normas que regem a temática, né? Todas as portarias do TRE, todas as resoluções do CNJ. Então, essa página está completa. Por exemplo, hoje já vai entrar o link da palestra de agora que a gente aconteceu, então ela é atualizada diariamente. Então, todas as notícias que vocês procurarem, todas as dúvidas estão nessa página, dentro do nosso site oficial. Tá bom? A dona Ellen quer falar alguma coisa? Nossa secretária de Gestão de Pessoas. Deixa eu só fazer uma observação antes da Ellen. Aproveitando o ensejo, né, da publicação dos dados aí no site, uma mudança de paradigma também que tem sido muito estudada é a divulgação estatística, né, do recebimento das denúncias. Claro que você não vai divulgar as pessoas, mas é importante você divulgar as demandas. Por quê, gente? Antes se tinha uma conduta muito velada sobre o assédio moral. Aconteceu um caso de assédio moral dentro do TRT. Aconteceu um assédio moral dentro da Universidade Federal, dentro do IFE, dentro da UE. Então, aquilo era muito velado. Bora resolver o problema, vamos, né, fazer com que isso se apague o quanto antes. Essa conduta já tem sido... pelos cientistas e pelos especialistas na área, que isso é errado. Pelo contrário, tem que se divulgar. Aconteceu, houve punição, houve acolhimento das pessoas envolvidas, os servidores envolvidos. Isso tem que ser demonstrado dentro das instituições, com dados estatísticos, e não se tornar uma coisa velada, como muito era praticado anteriormente. Ainda mais falando sobre divulgação, a gente está finalizando, né, que vai acontecer, todo ano nós fazemos. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não lembro, mas respondeu e não lembra. Todo ano a gente faz a pesquisa, né, sobre as ações de prevenção ao assédio. Então, para a semana vocês já vão receber o linkzinho. Eu peço que, eu sei que é chato, está respondendo, mas respondam, isso ajuda. Isso ajuda muito, né, na elaboração das ações pelo tribunal, né? Então, vocês vão receber um linkzinho, acho que na segunda-feira, aí vai lá, pesquisa de política de ações. Então, respondam, dê essa forcinha para a comissão, né, que ajuda muito nas nossas políticas. E amanhã, né, como eu falei, essa semana é uma semana inteira voltada às ações de prevenção. Amanhã nós teremos uma capacitação, né, com o doutor Fernando Veloso, lá do TRE do DF, né? Está aberto para todos os servidores, tá? Vai ser uma capacitação online de 2 horas, então a gente já botou no grupo do WhatsApp institucional o link para as inscrições. E na sexta-feira também teremos outra capacitação voltada para os chefes de setores e magistrados, né? Também dentro dessa ação, dentro dessa semana das ações voltada para a temática. Aproveitando esse gancho de dados estatísticos, eu tenho uma curiosidade. E aí já levanto a bola para a comissão. Tem dados estatísticos? Você poderia pontuar, talvez, a comissão, de quantas denúncias, quantas foram procedentes, quanto houve condenação, se houve alguma retaliação por denunciar?
Pronto. Eu sim. Eu já vi, como a colega falou, inúmeros servidores chorando aqui dentro dos corredores do tribunal, né, que é servidor antigo, por causa de assédio. Então, tipo, será que tomaram alguma providência? Houve, de fato, alguma coisa? A partir do momento em que a gente tem ciência desses números, isso vai estimular as pessoas a denunciarem, porque não, olha, realmente é tomada uma providência em relação a isso. Não precisa de uma censura, mas é importante. Então, essa semana ela está sendo voltada exatamente buscando isso, que todos os servidores saibam e entendam que existem as comissões, que existem os canais de acolhimento, né? Então, a gente está fazendo distribuição das cartilhas que a gente preparou, né, com essa temática. Então, o que isso vai incentivar? As pessoas sabem, porque assim, eu vejo uma pessoa chorando, mas ela sabe que existe onde ela procurar. Então, é isso que a gente quer com essas ações. Essas ações são para isso, são para conscientizar que existe o local onde elas procurarem, né, o acolhimento. Existem pessoas que estão trabalhando. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou dizer, todo mundo vai ficar sabendo? Não, como eu falei, é sigiloso. Então, quando a pessoa vem nos procurar para um acolhimento, a gente não sai dizendo que a pessoa procurou a comissão. Às vezes as pessoas sabem porque até a mesma pessoa diz, eu fui falar com a comissão, eu fui falar com o Ayrton. Entendeu? Aí começa, mas assim, as pessoas elas têm que ter na cabeça que elas não precisam ter medo, elas não devem ter medo. Elas podem procurar a comissão. Então, essas ações que a gente faz muita ação nas redes sociais, né? A gente faz muita ação no nosso grupo institucional, a gente posta muito card, onde a gente mostra os canais, que a gente passa o e-mail da comissão, é um e-mail sigiloso, vocês podem ter certeza. Não tem mais do que uma pessoa que abra esse e-mail todo dia. Isso eu digo para vocês com toda a segurança. Apenas uma pessoa abre essa caixa de e-mail todos os dias e passa para o juiz correspondente, se for um caso de primeiro grau ou se for um caso de segundo grau. Quanto à questão da divulgação dos dados, nós já recebemos, né, por parte da comissão, essa solicitação. Essa solicitação já foi levada para as duas juízas, né, como eu falei, que são duas comissões separadas. Então, eu estou aguardando o retorno delas para a gente exatamente fazer essa ampla divulgação. Todas as ações da comissão, elas são amplamente divulgadas nessa página. Então, essa página é muito importante que vocês disseminem entre os colegas dos setores de vocês. Que eles têm nessa página toda essa publicidade. Ayrton, você falou que vai ter uma pesquisa. Depois que a pesquisa for feita, a gente vai fazer o apanhado dos dados e também vai ser publicada nessa página. É uma determinação também do CNJ que a pesquisa, o resultado final, ela seja divulgada para todos os servidores. É porque
Isso. A resolução que instituiu a prevenção no âmbito do CNJ é de 2020, e a resolução que instituiu essa semana de maio é de 2022, porque já é entendível que maio é o mês de prevenção, né, e enfrentamento ao assédio. Só que o CNJ ele pegou e fez assim, vamos criar uma semana. Então, essa semana, primeira semana de maio, não é só no TRE de Roraima, é em todos os tribunais do país, está se trabalhando a temática de prevenção nessa primeira semana de maio. Ano passado, a primeira semana, porque como maio geralmente tem o dia primeiro é feriado, né? Então, às vezes, a semana fica um pouco cortada. Então, a gente usa uma semana inteira, logo após o feriado. Vocês têm conhecimento de alguma cartilha elaborada após 2020 que traga exemplos de boas condutas do que se deve evitar? Tá. Porque, assim, como ela citou, Isso. às vezes tem um aspecto cultural que a gente faz sem intenção nenhuma, sem maldade nenhuma, e que pode ofender o colega. E aí, para estabelecer um parâmetro, o que eu posso, o que eu não posso, O Jonathan, pode subir um pouquinho. Vai na aba 2, apresentação, por favor. Isso. Aí desce um pouquinho. Pode descer. Aqui nós temos a cartilha de prevenção. Pode baixar um pouquinho mais. Aí. Nós temos a cartilha em PDF. Ela foi elaborada em 2023. Ela está sendo atualizada. Ela vai entrar no ar hoje, a edição de 2025. Além disso, em novembro, a comissão aqui do TRE, com várias outras comissões do país, participaram do encontro lá no CNJ, onde todas as práticas de todos os TREs foram divididos conosco. Então, inclusive, as nossas práticas que nós fizemos em 2023 e 2024 constam nesse relatório. Então, ele também vai ser incluído nessa página, que o CNJ fez a devolutiva, né, depois do encontro, e juntou todas as práticas de todos os tribunais, regionais, TJ, TRT, todos. Compilou e criou as boas práticas que foram executadas por todos os tribunais no ano anterior. Então, ele também vai entrar nessa página aí. Então, como eu digo para vocês, essa página está alimentada com muitas informações. Tá? E são informações muito, muito interessantes. Além das informações nossas, feitas por nós, TRE, também tem as práticas dos outros tribunais, que nós também postamos aí nessa página. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? não são recentes e que, de fato, depois que foi instituída a comissão, 2021. houve uma melhora muito grande, principalmente na questão do assédio moral. Muitas pessoas nem sabiam, eram vítimas, mas não Sabiam que estavam passando isso. Um exemplo que a doutora falou, né, a questão da pessoa que botou a outra embaixo da central, né? E eu já vejo também, mas o assédio moral que eu estou me referindo, que era o mais comum, era aquele do superior mesmo, praticamente te devorar. Já vi uma melhora muito grande. E hoje, na questão do assédio sexual, as pessoas, principalmente os homens, já têm até um pouco de receio. Já tem pessoas aqui do TRE que são conhecidas por terem falado coisas horríveis, né? Totalmente antiéticas para mulheres. Já são conhecidas aqui. E que essas próprias pessoas, hoje em dia, elas já mudaram a sua conduta, o seu comportamento. Então, Realmente, a comissão isso é o que eu digo. Isso tem que ser. É por isso que a gente sempre pede para vir o máximo de pessoas possíveis, porque isso precisa ser disseminado, né, entre os colegas. Então, ela falou, é uma cartilha. Se você verificar no site, é porque eu só acho que está aqui. Além da cartilha, a gente ainda, um ponto acima, a gente discrimina o que é cada tipo de assédio. Assédio moral, assédio sexual e discriminação. Além da cartilha e também da carta de compromisso que foi assinada pela alta gestão do TRE. Né? Então, como eu digo para vocês, essa página ela é atualizada semanalmente. Então,
a última atualização foi 20 de março. Então, hoje já vai entrar uma nova atualização nela. Ela é constantemente alimentada com informações. E o principal é a nossa disseminação. A gente informar para os colegas, olha, tem essa página, tem esse canal, tem esse e-mail, existe uma comissão no âmbito do 1º grau, composta pela juíza doutora Cici, André, não vou conseguir recordar os nomes de todos. Nessa comissão, nós temos representantes da associação, nós temos representantes do grupo LGBTQIA+, nós temos um representante dos terceirizados, e estagiários nós não temos mais, porque o CNJ ele tirou essa exigência por conta da rotatividade de estagiários nos órgãos. Então, estava se criando muita rotatividade em refazer portarias, né, refazer comissões devido a essa rotatividade, porque o estagiário passa 1 ano, depois ele pode ou não ficar mais 2 anos. Então, as comissões estavam tendo um pouco de dificuldade nessa... Porque antes era obrigatório. Na primeira resolução do CNJ era obrigatório ter esse. Então, eles tiraram a obrigatoriedade do estagiário por conta dessa rotatividade nos órgãos. Tá? Pergunta? Primeiro, eu quero agradecer a minha professora querida, Tatiana. E também quero agradecer a todos pela presença. Minha parte aqui é muito rápida e simples. Parabéns à SGP, está todo mundo aqui. Da outra vez eu pedi encarecidamente que os servidores viessem para esses momentos que a EG promove, que a SGP também promove. Nós estamos em 2 momentos, né, aqui nesse momento agora, em busca do nosso selo, e essa palestra, ela, sabe, assim, quando de grão em grão, essa palestra contribui muito com a nossa reconquista do selo diamante, que eu acho que é esse o objetivo de todo mundo aqui, mas também pela informação. Em 10 minutos, eu percebi que há uma preocupação muito grande com relação às denúncias, e eu quero falar para vocês que a comissão, ela quer dar segurança para vocês, e a palavra, na verdade, também é confiança. A gente precisa passar para vocês que vocês podem confiar nesta comissão. Isso é fundamental. Nem tudo vai ser assédio, mas, comissão, passei isso. O que é assédio? Estou imaginando errado? A comissão está aqui para isso, para atender a todos os servidores. A gente está tentando trazer um psicólogo para ficar aqui atendendo os servidores. Seria muito bom que isso acontecesse, inclusive para a comissão, para todo esse projeto. Estamos aí tentando, apesar de já termos aqui o professor Fernandes, que é um dos melhores. A gente pode, de repente, fazer um acordo ali com o Adriano, né? Mas a palavra, gente, que eu queria reafirmar aqui é confiança. Vocês podem ter certeza que esse vínculo de confiança, a comissão está trabalhando muito para que todos tenham plena confiança de depositar o seu questionamento, a sua reclamação, a sua experiência na comissão, para que nós possamos ajudar vocês a todo momento. Peço encarecidamente que vocês conversem com os amigos de vocês, os colegas de trabalho de vocês, para que da próxima vez estejam aqui, acessem quando for online. A gente precisa muito de vocês, a gente não tem como pontuar no CNJ para a gente ter o nosso selo diamante de volta, conquistar o nosso diamante de volta, sem que vocês nos ajudem, envolvendo todos os colegas de trabalho de vocês. Tá bom? Era só isso. Obrigada. Obrigado, Ellen. Eu gostaria novamente de agradecer, né, a disponibilidade da doutora Tatiana, né, e agradecer a presença de vocês. E volto a dizer, divulguem para os colegas. Existe a comissão, existe uma página institucional dentro do nosso site, tá? Todas as informações estão lá, tá bom? E muito obrigado.
Sim, nós já temos no... eu vou fazer a atualização nova hoje e eu já publico lá. Tá bom? Obrigado.